Algumas pessoas às vezes me perguntam, Maciel, como tu consegue ficar tão seguro no meio de uma negociação? Como é que tu consegue ver o preço voltando contra a tua posição e não estando nem aí, estando tão indiferente em relação ao que vai acontecer? Bom, eu não tenho um livro específico que você vá ler, que você vá aprender a lidar emocionalmente com o que você vai sentir. E estou aqui para te dizer que esse lance de ansiedade ele vai seguir dentro de você por mais algum tempo. Mas eu posso te dar um insight aqui, uma sacada que foi muito importante para mim na minha virada de chave. A operação na Bolsa de Valores era uma série de viradas de chave, né? Você vai virando algumas chaves. E uma chave extremamente importante que eu virei foi o fato de entender o conceito de risco. Capital na corretora é capital em risco. Você jamais deveria aportar na corretora um capital que você realmente não está disposto a perder. E quando eu digo disposto a perder, é assim, ó, é cagando para aquele capital. Sabe por quê? Porque lá no meio da negociação, o preço ele pode começar a voltar contra a nossa posição e você não pode se permitir pensar assim, ó, será que eu deveria continuar? Ai meu Deus, será que ele vai? Será que eu deveria fazer isso? Cada um do será que dele vai? Será que isso? Será que aquilo? Cada um do será que é uma coisa que vai acabar te ferrando mais cedo ou mais tarde. Então, se nós precisamos ter R$3.000 na corretora para operar um contrato do índice futuro da Bolsa de Valores, você precisa estar disposto a perder R$3.000. E quando eu digo disposto, é assim, ó, é cagando para R$3.000. Cagando, sabe por quê? Porque lá no meio da negociação, ele vai começar a voltar contra a nossa posição em algum momento, uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, ele vai voltar bastante contra a nossa posição e você não pode se dar o direito de dizer assim, ó, será que eu deveria fazer isso? Será que eu deveria continuar? Você não tem o direito de pensar assim no meio da negociação. No momento que você se permite pensar assim, você começa a se colocar numa zona de risco emocional. Uma vez que você entende que o capital está em risco e aceitou o risco total da operação, então assim, ok, o capital está em risco. Vou entrar na posição e vou defender a posição com tudo que eu tiver, porque alvo é alvo e tem que ser atingido. Uma vez que você sabe por que a gente entrou ali, que você sabe onde é a entrada, que você sabe onde é o alvo, você entra e posiciona a entrada e posiciona o alvo e deixa o pau quebrar, você não está ansioso. Seguido eu canso de ver o preço voltando aqui contra a minha posição, às vezes 10 mil, às vezes 20 mil reais, e eu fico full cagando. Por quê? Porque essa foi uma decisão tomada antes. O capital que está em risco foi uma decisão que eu tomei antes. Então, o que vai adiantar eu dizer, se eu sei que o alvo, que a entrada é aqui, o alvo é lá, eu peguei, entrei e posicionei o alvo. O que adianta eu ficar pensando, será que ele vai, será que ele não vai? O alvo é lá, eu não vou sair antes dele bater no alvo. Você entende? O que adianta eu ficar ansioso se ele está indo ou se ele não está indo? O que adianta eu ficar ansioso se ele vai voltar contra a minha posição ou não? Porque alvo tem que ser atingido. E já que eu não vou sair, não faz sentido eu estar ficando ansioso. Uma vez que eu entendi que o capital em risco, eu aceitei aquele risco, eu preciso aceitar o risco total daquela operação. Então, quando você identifica uma boa oportunidade onde você sabe onde é a entrada e você sabe onde é o alvo, você entra, posiciona o alvo e deixa o pau quebrar. E aí é que tá. Uma vez que a gente identifica a entrada, que nós identificamos o risco total da operação, ou a gente aceita o risco total da operação, ou nós deixamos a oportunidade passar. Então, essa não vou dizer que seja uma regra, mas é uma sacada que pode fazer uma mudança muito grande na tua carreira como trader. Ao identificar a oportunidade de negócio, ou você arrisca o risco total da oportunidade, ou você deixa a oportunidade passar. Se você não aceitar o risco total da oportunidade, não entra. Você vai, você vai comprar um carro, tá? Você vai comprar o carro para revender ele. Você tem que entender que o capital no carro está em risco. Se por qualquer motivo te roubarem esse carro, você não deveria ficar triste. Por quê? Porque você comprou aquele risco, ok? A mesma coisa, você vai lá, você vai construir um prédio, tá? Um empreendimento. E o prédio ele começa a ser construído, se lá na metade, por qualquer motivo, o prédio cair, se ele desmoronar, você não deveria ficar triste com aquele desmoronamento. Por quê? Porque o capital que estava na operação estava em risco. E você aceitou o risco, você comprou o risco total da operação, mas que você iniciou. Você já imaginou, você pega e monta, inicia uma operação de construção de um prédio, chega lá em cima, tá perto de terminar a operação e lá no final, por qualquer motivo, sei lá, explode o botijão de gás, o prédio implode, eu não sei o que acontece, o governo inventa de embargar aquela obra. Você não deveria ficar triste, você não tem o direito de ficar triste. Por quê? Porque você sabia do risco antes de começar a operação. Então qualquer coisa que aconteça no meio, você não pode ficar, você não tem o direito de se sentir chateado, triste ou pensar, poxa vida, foi dinheiro perdido. Não, porque o risco foi analisado
antes. O risco foi aceito antes. E você aceitou o risco. E você comprou o risco. Então você tem que ir com esse risco, se abraçar com o risco e ir com esse risco até o final da operação. Não importa o que aconteça, você vai seguir o plano até o final. Evidente que ninguém está disposto a perder, ninguém quer perder dinheiro, ninguém está disposto a perder 3 mil reais para operar um contrato, né? Mas é um conceito difícil de ser entendido, mas uma vez ele sendo aceito, ele é um conceito que pode mudar uma vida, inclusive na Bolsa de Valores. Aliás, principalmente na Bolsa de Valores. Esse é um conceito que eu acredito que se o camarada não aceita esse risco, se ele não tenta compreender de fato esse conceito, fica tão difícil ele operar na Bolsa de Valores como se meter em qualquer operação aí afora, seja de Bolsa de Valores, seja de construção de prédio, seja de carrocinha de cachorro-quente, o empreendimento que for. Ou assuma todo o risco total da operação, ou deixa a oportunidade passar. Essa é a dica que eu deixo no dia de hoje. Valeu? Forte abraço, Maciel aqui.